Beleza, meu cara? Aqui é o professor Ivanir falando com você um pouquinho sobre conjuntos numéricos. E quando eu falo em conjuntos numéricos, tá lá naturais, inteiros, racionais, reais, eu tenho que também mexer com operações. E tem coisas que eu trabalho em cada grupo de conjuntos. Tem coisas que eu não trabalho nos racionais. Por exemplo, múltiplos. Múltiplos eu trabalho nos inteiros. Na prática múltipla, eu trabalho só nos naturais, porque se eu vou falar múltiplo do número, eu sempre vou querer saber múltiplo positivo do número, né? Então, como tópico, acompanhe na sua tela múltiplos. Múltiplos, trocando em miúdos, são números da tabuada, né? Então, quando eu quero um múltiplo de um cara, diz assim, um número natural x é múltiplo de um número natural y, se existe um número k que multiplicado por y é igual a x. Nossa, professor, eu peguei essa definição, eu já fiquei louco da vida. Vamos para o quadro que eu mostro, né? Quando eu falo múltiplos de um número, eu tenho que lembrar sempre que se eu estou falando múltiplos de número, eu quero saber os números da tabuada. Então eu gosto de falar para o aluno, eu quero saber os múltiplos de 5. Peraí, são os números da tabuada dos 5, né? Qual é o menor? E sim, quando eu falo múltiplos no conjunto dos números naturais. Não vou falar de número negativo, só de número positivo, né? Então eu quero saber os múltiplos de 5. O primeiro múltiplo de 5 é 5. Não, o zero é múltiplo de 5. Quanto que é 0 vezes 5? Zero. Aí vem 5, 10, 15, 20 e vai embora. Eu quero os múltiplos do 8. Espera aí, múltiplo de 8. 0, 8, 16, 24, 32 e vai embora. Múltiplo de 10. Aí facilitou minha vida mais ainda. 0, 10, 20, 30, 40 e vai embora. Então eu estou falando de múltiplos, eu quero saber número da tabuada. né? Por que o 20 é múltiplo de 10? Porque ele é 10 vezes 2. Existem dois números multiplicados que dão ele. Ou ele é múltiplo de 10, por quê? Porque existe um número que vezes 10 dá esse cara. Por isso 20 é múltiplo de 10. Eu sei que 36 é múltiplo de 12. Se eu botar nos múltiplos de 12, tem o 36? Tem, porque 12 vezes 3 dá 36. Ou seja, existe um número que vezes 12 faz o resultado dar 36. Isso é múltiplo. Múltiplo é número da tabuada, né? Só que não tem só múltiplo. Eu botei aqui exemplos de múltiplo. Só que quando ele quer de sacanear, aqui é múltiplo, deixa eu botar múltiplo. A gente fala muito múltiplos, cada meia volta tem lá. Mas além de múltiplos também tem divisores. Divisores. Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Múltiplos são os números da tabuada. Ou seja, sempre tem um número que vezes ele vai dar um número lá para frente. Divisor, divisor é por quem eu posso dividir o cara. Então se eu pegar, por exemplo, múltiplo de 10, olha lá, 0, 10, 20, 30, 40, infinitos. E se eu pedir divisores do 10? Divisor do 10 é por quem eu posso dividir o 10. O 10 pode ser dividido por 1, por 2, por 5 e por 10 só. Ele só tem esses 4 divisores naturais. Eu só consigo dividir o 10 por 1, por 2, por 5 e por 10. E se eu pegar 3? 10 por 3 não dá exato. Eu não vou dividir por 3. Esses são os divisores do 10. Vou pegar um outro cara. Se eu pegar os divisores do 12. Dá para dividir 12 por 1? Sim. 12 por 1 dá 12. Estou te mostrando a estratégia para você escrever os divisores. Dá para dividir 12 por 2? Dá. 12 por 2 vai dar 6. Você vai fazendo das duas pontas. Dá para dividir 12 por 3? Dá. Vai dar 4. Já deu 2 continhos. Terminou. O 12 tem 6 divisores naturais. Molezinha. Então, quando eu quero divisores, é por quem eu posso dividir. Mas tem números que vão dar o trabalho. Já imaginou se eu peço os divisores de 60? Caramba, professor, já pediram numa prova? Pediram e botaram no meio de probabilidade ainda, para deixar o cara mais louco ainda. Divisores de 60. Porque eu posso dividir 60 por 1? Posso. 60 dividido por 1 dá 60. Vou botar lá na pontinha, olha lá. 60.
que eu já começo dos dois extremos para poder escrever. 60 dividido por 2 dá 30. É porque eu lembro quando eu era... Tá, vou falar depois. Vamos lá. Por 2, 30. Por 3. 60 por 3 dá 20. Ah, dá para dividir por 4? Dá. 60 por 4 dá 15. Dá para dividir por 5? Dá. 60 por 5 dá 12. Dá para dividir por 6? Dá. 60 por 6 dá 10. E cheguei lá no meio, acabou. Por isso eu começo das duas pontas. Eu lembrar, quando eu era mais novo, eu lembro quando eu vi esse conteúdo. Professor, capaz que você... Lembro. Sou sinestésico. Para mim é fácil lembrar esse negócio, né? E eu lembro da professora que a gente ia fazendo daqui para lá e não começava das duas pontas. Começava daqui, dá por 1, dá por 2, dá por 6, não dá por 7, não dá por 8, não dá por 9, dá por 10, aí não dá por 11, dá por 12, aí não dá por 13, não dá por 14. Ia testando, cara, meia hora fazendo conta. Se você começa das duas pontas, quando você chegou no meio, acabou. É mais fácil. Quantos divisores tem? 12 divisores. Caramba, os 60 já sem divisor pra caramba, né? Ou seja, listar os divisores dá trabalho, né? Sempre que você tem que listar quantos divisores tem, é complicadinho, né? Divisores de um número. Múltiplos de um número são maiores do que ele e vai para infinito. Divisores do número são menores que ele, é porque ele pode ser dividido. Não necessariamente menores, porque ele também faz parte, certo? Vamos voltar para a tela? Vamos lá, vamos voltar lá para a tela. Lá na tela estava lá exemplos de múltiplos. Botei os múltiplos de 7 e múltiplos de 11. Olha lá, múltiplos de 7 e de 11. Lá embaixo, múltiplo de 7 e de 11. Tranquilo? Aí, por exemplo, lá, ele colocou, por exemplo, lá, olha lá, 15 é múltiplo de 5, porque 15 é 3 vezes 5. Vamos pegar lá embaixo. 27 é múltiplo de 9, porque 27 é 3 vezes 9. Pronto, isso é a ideia de múltiplo. Vamos para frente. Olha lá, divisores. Olha lá, tem os divisores de 60 que a gente acabou de fazer. Bonitinho. Olha lá a definição. A definição de divisor está relacionada com a de múltiplo, claro. O número natural é divisor de outro número natural, certo? Se este for múltiplo do mesmo. Claro. Por exemplo, 4 é divisor de 20, pois 20 é múltiplo de 4. Logo, 20 também é múltiplo de 4 e de 5, claro. Vamos lá, por exemplo, divisores de 60, escrevi lá. Divisores de 18, divisores de 20 e divisores... aqui é de 30. Ô, estagiário, aqui é divisores de 30. Tem um 20 lá no parênteses. Divisores de 30. Alguns números têm um número ímpar de divisores. Eu vou voltar para o quadro para falar sobre isso. Alguns números têm um número ímpar de divisores. Quando eu fui fazer os divisores desses aqui, né? Olha, deixei a câmera louca agora que já me parou aqui. Quando eu fui fazer os divisores, você viu que eu comecei das duas pontas e fazia parzinho. Os divisores do 10 eram o 10, o 2 e o 5. Olha lá, parzinho, parzinho. Olha lá, divisor. Parzinho, parzinho, parzinho. Peraí, sempre vai ter parzinho? Não. Vou pegar um exemplo que não tem. Por exemplo, se eu pego os divisores de 9. Divisores de 9. Eu posso dividir 9 por 1? Posso, vai dar 9. Pode dividir 9 por 2? Não. Posso dividir por 3? Vai dar quanto? 3. Epa, deu ele mesmo. Aí não vai ter o parzinho, porque é 3 vezes 3 que dá 9. Né? Ou daí o número de divisores era 3, número ímpar. Mas quando que isso acontece? Quando o número tem raiz quadrada exata. O 9, o 16, o 25, o 144, porque eles têm raiz quadrada exata. Todo número que tem raiz quadrada exata, o número de divisores naturais é ímpar. Todos os outros, o número de divisores naturais é par. Perfeito? Lembre desse detalhe. Vamos voltar para a tela? Eu coloquei aí os primeiros números. Olha lá, os quadrados perfeitos que eu coloquei lá. 1, 4, 9, 16, 25. Os quadrados perfeitos, o número de divisores naturais é ímpar. Critérios de divisibilidade. E você tem que lembrar de quando você pode fazer o divisão ou não. Claro que o critério mais fácil de divisibilidade é o que está na sua tela aí, por 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele é par, certo? Não faz que nem eu fiz na sala, eu pedi quando eu sei que o número é par. O aluno olhou para mim, quando não é ímpar, professor. Eu falei, caramba, não era isso que eu queria. O número é par quando ele termina em algarismo par.
Então, você terminou em algarismo par, ele é par. Então, o número é divisível por 2 desde que seja par. Eu só preciso olhar o último número. Pega um número grande lá, só uso o último algarismo. Pego lá. 4.316 é divisível por 2? É porque terminou em 6, que é par. Morreu. Próximo. Divisibilidade por 3. Na realidade, é uma das que você mais usa é a por 3. Divisibilidade por 3 toda hora. O número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3 também. Vou fazer um exemplo no quadro? Vou. Vamos no quadro para mostrar. Né? Por exemplo, você sabe que o 12 é divisível por 3 porque é um número pequeno. Né? Então, quando eu pego um número pequeno, você sempre sabe. Quando é um número maior é que dá mais trabalho. Eu sei que 12 está na tabuada do 3, é divisível por 3, mas quanto que é 1 mais 2? 3. 3 está na tabuada do 3. Mas vamos pegar o maior. Se eu pegar o 54, quanto que é 5 mais 4? 5 mais 4 é 9. 9 está na tabuada do 3? Tá. Então, 54 é divisível por 3. 3.546. 3 mais 5 mais 4 mais 6. Esses dois somando dá 10, esses dois somando dá 8. Somando tudo dá 18. 18 está na tabuada do 3? Tá. Então, 3.546 é divisível por 3. Essa é a regra por 3. E às vezes é interessante você saber se é divisível por 3 ou não. Pega um número maior, você só soma os algarismos. Se der um número da tabuada do 3, é divisível por 3. Beleza? Vamos voltar para a nossa tela, que o próximo, se não me engano, é divisível por 4. Um número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Exemplo, se eu tiver 4.516, terminou em 16. 16 está na tabuada do 4? Tá. Então o número é divisível por 4. Basta olhar os dois últimos. Segredo, 4 é 2 ao quadrado, por isso é os dois últimos. Quando era o 2 era elevado a 1, por isso era só o último. Mas vamos para frente. Por 5. Esse até eu, hein? Quando o número é divisível por 5, quando termina em 0, 5, esse estava fácil. Número divisível por 6, quando é divisível por 2 e por 3. Ou seja, se ele é par e se a soma dos algarismos está na tabuada do 3. Tem que atender as duas. Como as duas vão lá para cima, tá beleza. Divisibilidade por 10, basta terminar em 0. E os outros você não... Porque são os importantes. Divisibilidade por 10 termina em 0. Números primos. O que é número primo? São os parentes, ele é filho da comadre. Não, números primos têm outra definição. São números naturais primos os que têm apenas dois divisores distintos, o 1 e o ele mesmo. Eu vou ter que ir para a tela, porque a gente tem que lembrar de alguns detalhes. E eu já lembro questão da CESP que caiu sobre número primo. Então tenho que lembrar sempre que quando eu quero botar pegadinhas, eu coloco. Né? O número natural só vale em positivos. O número natural é primo se tem dois divisores distintos, um e ele mesmo. Por exemplo, o 5. O 5 é primo porque só dá para dividir por 1 e por 5. O 7 é primo porque só dá para dividir por 1 e por 7. O 9 não é primo porque o 9 dá para dividir por 1, por 3 e por 9. Então como ele tem o 3 aqui, ele não é primo. Risca, não é primo. Né? Então para ser primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, só pode ter dois divisores distintos, 1 e ele mesmo. Número natural. Aí eu estou olhando uma provinha da CESP, ela já tem mais de 10 anos, é uma provinha lá atrás, e dizia assim, número inteiro. Inteiro vale positivo e negativo. Dizia assim, quando que o número inteiro é primo? Aí dizia, o número inteiro é primo se tem dois divisores distintos, um e ele mesmo. Errado, inteiro vale positivo e negativo. Inteiro é primo? É primo se tem 4 divisores distintos. Quem? Então, o número x inteiro é primo se ele tem 4 divisores. O x, o menos x, o 1 e o menos 1. Por exemplo, o 2 é número inteiro? É primo? Sim, dá para dividir por 2, por menos 2, por 1 e por menos 1. O menos 5 é primo? Claro, porque dá para dividir por 1, por menos 5, mais 5 e menos 1. Isso você tem que tomar cuidado. Vamos voltar para a tela? Vamos lá para a tela. Tá, quando é natural, é
dois divisores distintos, 1 e ele mesmo. Tá exemplo aqui do 2 e do 13, são números distintos, né? E aí eu coloquei, olha lá, o 9 não é primo, porque dá para dividir pelo 3 que está lá no meio. E aqui eu considerei quais são os números primos até 100, né? Tenho que saber de cor? Tem, pelo menos até o 20 aí, quais são os primos, você tem que saber de cor. Dificilmente eu vou pedir muito lá para frente, mas eu preciso conhecer esses primeiros números primos para não perder questão. Beleza? Vamos adiante. Decomposição em fatores primos. Isso aparece desde a sua quintinha, quer dizer, quinta série na minha época, agora mudou para sexto ano, né? Desde lá que aparece, né? Então, quando eu falo assim, decomposição em fatores primos, todos os números podem ser representados por uma multiplicação que envolve números primos, a não ser o próprio primo, que daí é só ele, né? Regra prática. Existe uma regra prática para fatorar números. Pelo dispositivo prático, dividimos o número pelo seu menor divisor primo até atingir o quociente 1. Tem um feito aí, mas eu vou mostrar no quadro como é que fica. Vamos lá. Ali eu fiz, na tela estava o 420. Vou pegar outro primeiro, vou pegar o 360. Se eu quero decompor o 360 em fatores primos, eu vou lá, pego o 360 e vou fatorar. Decompor em fatores primos é fatorar. Metade do 360, 180, dividido por 2, que é o menor número primo. Quanto puder dividir por 2, eu vou dividindo por 2. Metade do 180 é 90. Metade do 90 é 45. Não dá mais para dividir por 2, eu vou para o 3. 45 a dividir por 3 dá 15, que continua sendo dividido por 3, vai dar 5, que por 5 dá 1. Eu pude fatorar em fatores primos. Quer dizer que o 360 fatorado vai ser o 2 quantas vezes? 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo vezes o 3 quantas vezes? 2. 3 ao quadrado vezes o 5 uma vez. O 5 uma vez. Escrevi o número 360 na sua fórmula fatorada. Né? Vou pegar mais um exemplo. Se eu pegar o número 200 e quiser escrever ele na forma fatorada, vou começar dividindo 200 por 2, metade de 200, 100. Vou dividir por 2, metade 50. Vou dividir por 2, metade 25. 25 não dá por 2, porque é ímpar. Vou tentar 3, também não dá. O 2 mais 5 é 7, não é divisível por 3. Vou para o 5. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Fechou. O 2 quantas vezes? 3 vezes. O 3 não tem, não coloca. Vezes 5 elevado ao quadrado. Acabei de escrever o 200 em sua forma fatorada. Isso é decomposição em fatores primos. Beleza? Vamos voltar lá para a tela. Olha aí, tá aí decomposto o quê? O 420, olha lá. Deu para dividir por 2, por 2, por 3, por 5 e por 7. Então ele apareceu o 2 duas vezes, o 3 uma vez, o 5 uma vez, o 7 uma vez. Isso é decomposição em fatores primos. Beleza? Para que eu uso a decomposição em fatores primos? Olha lá, número de divisores de um número natural. Número de divisores de um número natural. Eu vou voltar para o quadro. Quando eu falo de número de divisores de um número natural, eu preciso conhecer a regra prática. Se eu souber a regra prática, fica fácil de lembrar. Por quê? Nem sempre dá para listar. Eu listei agora há pouco, por exemplo, os divisores do 12. Eu listei lá que o 12 dava a dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Listei, mas 12 é um número pequeno. Já pensou se eu pergunto quantos divisores tem o 360, que eu fatorei agora? É grande pra caramba. Então eu preciso de uma regra, porque eu não vou conseguir pensar. E se eu pedir o 3.600, como é que eu vou pensar nos divisores? Vai dar trabalho. Por isso tem regra. E a regra para achar o número de divisores tem a ver com fatoração do cara. Com a fatoração de quem? Do 12. Vamos fatorar o 12? Se eu pegar o 12 e fatorar, metade dá 6, metade dá 3, por 3 dá 1. Fatorado ele é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Acabei de fatorar ele. Se eu escrever ele na forma fatorada, agora está fácil. Eu tenho 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1.
Para saber o número de divisores, eu só vou olhar os expoentes dos fatores primos. Eu tenho esse expoente que é 2 e esse expoente que é 1. Basta que aqui embaixo seja dois primos diferentes? Pronto, esquece. Vou só olhar o expoente. Para saber quantos divisores tem, eu vou lá no expoente e somo 1. Nos dois caras. Se eu fazer 2 mais 1, vira 3. Vezes. Se eu fizer 1 mais 1, vira 2. 3 vezes 2, 6. 6 divisores naturais. Olha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores naturais. Eu vou fazer os 60. Quando eu fiz os 60, tinha 12 divisores que eu listei com você. Se eu vou fazer os divisores de 60, eu vou fatorar para saber quantos tem. Metade 30, metade 15, por 3, 5, por 5, 1. Eu vou ter 2 ao quadrado, vezes 3 na 1, vezes 5 na 1. Eu vou lá olhar expoentes. Eu tenho expoente 2, expoente 1 e expoente 1. Eu vou somar 1 a todos os expoentes. 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. 12 divisores naturais. Belezinha, regra muito fácil, certo? É só fatorar e somar 1 nos expoentes. Professor, mas como assim? É regra, não tem discussão. Fatora, soma 1 nos expoentes e multiplica. Eu vou fazer mais exemplo? Vou. Vem aqui para frente que eu vou fazer mais um. Se eu quiser saber quantos divisores tem, vamos pegar o 144, que tem divisor pra caramba. Eu vou lá, fatoro ele. Metade 72, metade 36, metade 18, metade 9. Por 3, 3, por 3, 1. Vou escrever fatorado. O 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. O 3 apareceu quantas? 1, 2, 2 vezes. Eu vou lá onde? Nos expoentes. 4 mais 1 e 2 mais 1. 4 mais 1, 5 vezes. 2 mais 1, 3. 15 divisores naturais tem o número 144. Ah, isso é regra. É assim que eu faço quando quero saber o número de divisores. Se ele pedir número de divisores inteiros, professor, inteiro vale positivo e negativo, é só dobrar a resposta. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar para a tela? Vamos lá. Na tela deve ter feito 1 e deve estar a justificativa. Olha lá. Tem, por exemplo, tá o do 12 aqui, ó. Vai lá, soma 1 nos expoentes. 2 mais 1, 1 mais 1, fica 3 vezes 2, 6 divisores. Se for o 36 fatorado, é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 9 divisores. 2 exemplos aí na sua tela. Aqui está a justificativa por que você soma 1. É porque se eu vou pegar as potências de 2, eu tenho 2 na 0, 2 na 1 e 2 na 2. Quer saber as justificativas? Está aqui. Depois dá uma olhadinha, leia. Está no seu material aí também, tranquilinho para você olhar. Pare o vídeo, pause, olhe e fica identificando o que é. Eu quero fazer alguns exemplos para a gente fazer e não errar mais. Primeiro, eu quero saber qual o número de divisores positivos do 240 e depois quantos divisores naturais tem o número 72. As duas perguntas são divisores naturais. Vou fazer dos dois, do 240 e do 72. Né? Vou fazer aqui primeiro do 240. Se eu quero saber do 240, eu vou lá e vou fatorar o 240. Pego 240 e começo dividindo por 2, dá 120. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Só escrever fatorado. O 2, 4 vezes. O 3, uma vez. O 5, uma vez. Perfeito. Agora eu vou lá nos expoentes. Quem são os expoentes? Soma 1. 4 mais 1, 5 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1 mais 1, 2. Professor, e a base? Não me interessa a base, eu vou lá no expoente e somo 1. 2 vezes 4, 10. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Tô legal hoje. Melhor, 4, 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Beleza? 20. É hora. 20 divisores, né? Muita aula hoje. 20 divisores naturais. O próximo que eu pedi é o 72.
eu vou aproveitar que eu fiz como exemplo agora há pouco. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu fiz exemplo de quem? De 144. Eu vou lá e apago esse cara. Pronto, eu já tenho ele fatorado. Eu tenho 2 quantas vezes? 3 vezes. Eu tenho 3 2 vezes. Vou nos expoentes. Qual é o expoente do primeiro? 3. Soma 1 vira 4 vezes. Expoente do segundo, 2. Soma 1 vira 3. 4 vezes 3, 12 divisores naturais. Perfeito? É muito fácil. Vamos lá que eu devo ter botado mais um exemplo para ver se eu complico a sua vida um pouquinho. Se você olhar lá na tela, eu botei mais um exemplo lá. Deixa eu chegar lá. Ah, botei mais 3 aí. Quantos divisores pertencem ao conjunto dos inteiros positivos? Eu quero divisores positivos. Depois, quantos divisores naturais tem o 2 ao cubo vezes 11 na quarta? E quantos divisores naturais tem o 6 na terceira vezes 10 na quarta? Vou fazer os 3 ao mesmo tempo aqui. Quer dizer, os 3 ao mesmo tempo não. Um de cada vez, né? Vou apagar aqui o que eu tinha feito antes. Vou fazer primeiro do 300. Primeiro cara era do 300. Vou botar, o segundo cara lá era, deixa eu só olhar na tela que eu já volto e já vejo, era 2 na terceira, 11 na quarta. 2 na terceira, 11 na quarta. E tinha mais um, que era o último, que era o 6 na terceira e o 10 na quarta. 6 na terceira, 10 na quarta. Esses camaradinhos. Vamos para o primeiro, né? Primeiro aqui era o 300. Vou fatorar o 300 por 2 dá 150 por 2. Vai dar 75, beleza? Não dá mais por 2, vai dar por 3, dá 25. Vai por 5, dá 5, por 5 dá 1. O 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu uma vez e o 5 apareceu 2 vezes. Quero saber divisores, eu vou lá, somo 1 nos expoentes. 3 vezes 2 vezes 3. Somo 1 nos expoentes. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 divisores naturais. Tem o número 300. E esse aqui, professor? Já está fatorado. 2 é primo, 11 é primo. Eu só vou lá somar os expoentes. Vai lá, 3 mais 1, 4, vezes 4 mais 1, 5. 20 divisores naturais. Já estava fatorado. 2 e 11 são primos. Era só ir lá no expoente e já somar um e chegar na resposta, né? Próximo, tá fatorado? Já tá fatorado, 6 e 10. Não tá, filho, 6 não é primo. Se o 6 não é primo, não está fatorado. Quem é 6? 6 é 2 vezes 3. Agora sim. Beleza? O 10? O 10 é 2 vezes 5. Agora sim. Esse 3 vale para quem? Vale para os dois. 2 na terceira vezes 3 na terceira. Vezes 2 na quarta vezes 5 na quarta. Olha que sacanagem. 2 caras com mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Vezes 3 ao cubo, vezes 5 na quarta. Olha o malabarismo. Agora está fatorado. Não deu? Volta o vídeo, vê de novo. Faz passo a passo de novo, se não pegou. Beleza? Agora sim, soma 1 no expoente. 7 mais 1, 8. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Só multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 8, 160 divisores. Você achando que ia ser igual a esse? Sem chance. Esse estava em fatores primos, esse não estava. Tomar cuidado. Vamos voltar lá para a nossa tela, que eu acho que eu coloquei mais um. Olha essa! O número natural n é 180 vezes p. Em que p é um número primo. Opa, estou falando que p é primo. Possui 27 divisores naturais. O valor de p é maior do que 7? Vamos ver. Ele falou que tem 27 divisores. Vamos fatorar o camarada primeiro. Já vou fazer aqui que eu tenho espaço do lado de cá. É o 180. O P eu não sei quem é, mas o 180 eu posso fatorar. Então vou fatorar o 180. 180 vai lá, metade 90, metade 45. E por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Fatorei o peão. Escrevendo ele fatorado, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 dá 1. E ainda tem o vezes P, que eu não sei quem é o P, né? E aí ele falou que esse camarada aqui
tem 27 divisores. Espera aí. 27 divisores. Como é que eu multiplico e chego no 27? 27 é 3 vezes 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ah, a regrinha não era somar 1 no expoente? Aqui tem um 2, somando 1 vai... Ah, apareceu o primeiro 3, já foi. Aqui tem um 2 também, somando 1 vira 3. Ah, apareceu. Falta o 3, mas peraí, se eu somar 1 aqui vira 2, não pode, tem que virar 3. O que tem que acontecer para virar 3? Este P também ser 5. Que daí se esse for 5 e esse for 5, na hora de eu multiplicar eu tenho 5 elevado a 2. Se eu tenho 5 elevado a 2, vira o outro 3. Quer dizer que o P tem que ser 5. Se o P for 5, a forma fatorada seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Que quando eu fosse somar 1, ia ficar 3 vezes 3 vezes 3, que dá certinho. P é 5. Se P é 5, volto lá para verificar na minha tela se está certo ou errado. P é maior do que 7. Eu acho que 5 não é maior do que 7. Item está errado. Beleza? Cuidado. Número de divisores precisa saber, precisa mexer, certo? Você pega muita coisa que tem a ver com carreiras militares, nossa, tem trocentas questões dessas. E concursos também tem. Eu lembro de uma questão uma vez no concurso da PM do Estado do Paraná que anulou porque não botou um detalhezinho nesse aí do número de divisores. Então tomar cuidado, saber as regras para não perder questão. Até uma próxima oportunidade.